Eu tenho certeza que você já ouviu falar que no glaucoma a perda de visão é de fora para dentro. Mas será que é isso mesmo que acontece com todo mundo? Eu sou Samantha Vasques, oftalmologista, especialista em glaucoma. Não se esqueça de se inscrever no Papo Glaucoma para receber os meus vídeos semanais. O glaucoma, classicamente, é uma doença que afeta a nossa visão periférica, principalmente o que nós chamamos de média periferia, que é essa região aqui nas laterais da minha visão, mas não tão lá no cantinho assim. Essa perda de visão na média periferia, ela não é muito perceptível no nosso dia a dia, ainda mais que o glaucoma vai piorando muito aos pouquinhos, lentamente. Então, normalmente a gente não percebe essas áreas de borrão na visão na nossa média periferia. E é só nos estágios mais avançados da doença que o glaucoma costuma acometer a região central da nossa visão. Isso é o que acontece na grande maioria das pessoas com glaucoma, mas nem todo mundo manifesta a perda de visão pelo glaucoma dessa maneira. Hoje em dia, com a melhora das tecnologias de detecção da perda de visão pelo glaucoma, eu venho encontrando cada vez mais no meu dia a dia pacientes que têm pouco tempo de doença, pacientes que têm poucas alterações nos exames, mas que essas alterações estão localizadas na região central da visão, e isso é muito preocupante. As perdas da visão central, elas geram muito mais sintomas, elas são muito mais perceptíveis no nosso dia a dia do que as perdas da visão periférica. E é por isso que essa perda de visão central é tão preocupante. Alguns pacientes me relatam que enxergam mesmo uma região de mancha, um borrão na sua visão, ou então que a sua visão não era mais como era antigamente. E isso pode acontecer mesmo com alterações discretas nos exames. Essas pessoas que têm perda visual central pelo glaucoma, elas precisam de um tratamento muito mais rigoroso, porque essas são alterações de visão que interferem muito mais nas atividades de dia a dia da pessoa. Elas são muitas vezes perceptíveis e elas geram piora da qualidade de vida. Então, o controle do glaucoma de quem tem perda de visão central precisa ser muito rigoroso, porque a gente não pode de jeito nenhum deixar esse glaucoma avançar, porque qualquer aumento nessa área de mancha e de borrão na visão vai ser perceptível pela pessoa no dia a dia. Então, nesses casos, a pressão ocular precisa estar sempre muito bem controlada, a gente precisa repetir os exames com uma frequência maior e a gente precisa de exames que detalhem especificamente essa região da visão central. Falando em exames, eu vou mostrar agora para vocês como a gente pode avaliar melhor essa região central da visão em alguns exames. Um dos exames muito importantes para a avaliação da perda de visão central é o OCT do nervo óptico. O exame de OCT, ele tem um gráfico, que é esse que eu vou mostrar aqui para vocês, que a gente chama de gráfico de camada de células ganglionares. E esse gráfico mostra para a gente, na retina, áreas que podem ser sugestivas de perda de visão central. Outro exame que ajuda muita gente nessa avaliação, e eu tenho certeza que vocês já pensaram nele, é o exame de campo visual. O que talvez vocês não saibam é que existe mais de um tipo diferente de exame de campo visual. O exame de campo visual mais tradicional e mais utilizado para glaucoma, ele dá uma ênfase muito grande na detecção de alterações nessa média periferia da visão, justamente porque é a área mais comum de ser afetada pelo glaucoma. E esse exame, ele não dá um foco tão grande nessa região central da visão, ele observa com menos detalhes essas alterações.
Se a gente quiser ter mais detalhe nessa avaliação da visão central, a gente precisa fazer um tipo específico de exame de campo visual que tem vários nomes diferentes. Ele pode ser chamado de campo visual 10 graus, ou campo visual central, ou também campo visual com estratégia macular. Esse campo visual central, ele testa somente a região mais central da visão e ele dá uma riqueza de detalhes muito maior nessa avaliação e ele vai conseguir identificar algumas alterações de visão central que o campo visual tradicional não é capaz de detectar. É importante entender que os dois tipos de exames de campo visual, eles são complementares. Fazer um não exclui fazer o outro. A gente precisa da informação dos dois e eles se somam para a gente ter uma avaliação melhor de como é a visão da pessoa com glaucoma. Agora, nem todo mundo que tem glaucoma precisa necessariamente fazer esse campo visual 10 graus. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão me assistindo nunca fez esse exame. A gente solicita esse exame quando a gente tem uma suspeita específica de alteração da visão central, ou por alguma coisa no OCT que indique isso, ou por alguma alteração discreta no campo visual tradicional e que a gente queira explorar com mais detalhe, ou até pelo próprio relato do paciente de que pode ter uma manchinha perceptível na visão central. Então, nesses casos em que tem dados específicos sugerindo uma alteração de visão central, nesses casos vale muito a pena realizar esse campo visual 10 graus mais detalhado. Uma outra situação que é muito interessante é mesmo num paciente que não tem nenhuma alteração sugestiva da visão central, a gente, como forma de prevenção, fazer os exames intercalando. Então, numa avaliação, a gente faz um campo visual tradicional e aí numa avaliação seguinte a gente faz um campo visual 10 graus e aí a gente pode ir intercalando os exames para detectar qualquer alteração que possa aparecer. Você já fez alguma vez o campo visual 10 graus? Me conta aqui embaixo nos comentários se você suspeita de alguma alteração na sua visão central. Não se esquece de se inscrever no Papo Glaucoma para receber os meus vídeos semanais. Se esse vídeo te ajudou, deixa sua curtida aqui e a gente tem um encontro na próxima semana para tirar mais dúvidas sobre glaucoma. Até lá!